Há um tipo de silêncio que grita, um tipo de silêncio que rasga por dentro, como se cada minuto de ausência fosse uma punhalada no centro da alma. E talvez seja exatamente isso que você esteja sentindo agora. Um vazio entre você e o céu. Um eco entre a sua dor e a resposta que nunca chega. Você fala, mas ninguém responde. Você chora, mas ninguém vê. Você clama, mas parece que Deus te abandonou no meio do deserto e esqueceu de voltar para te buscar. E é nesse ponto da caminhada que a maioria desiste. Porque o que mais machuca não é a dor, é a falta de sentido. É olhar para o alto e não ver nenhum movimento. É se ajoelhar e não sentir nada. É orar com fé e mesmo assim ver a vida desmoronando. Você começa a se perguntar se foi esquecida. Se Deus se calou. Se ainda tem algum plano, algum propósito, ou se tudo que sobrou foi o barulho das suas próprias lágrimas caindo no chão do quarto. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio que você está vivendo é, na verdade, o som do treinamento de Deus? É difícil acreditar nisso quando tudo dentro de você está sangrando. Quando a oração parece não passar do teto. Quando a solidão parece mais presente que o próprio ar. Mas é justamente aí no ponto onde a fé é provada, que o céu começa a operar no invisível. Porque Deus não treina guerreiros no palco. Ele treina no bastidor, na dor. Na espera, a gente acha que está sendo ignorada, quando na verdade está sendo moldada. A gente pensa que está esquecida, quando na verdade está sendo afiada. E é por isso que tantas pessoas desistem no meio da fornalha. Porque confundem forjamento com castigo. Mas Deus não castiga aqueles que Ele ama. Ele prepara. E toda preparação exige silêncio. Você se lembra de José? Amado por Deus. Escolhido desde cedo. Cheio de promessas. Mas vendido pelos próprios irmãos. Jogado num buraco vendido como escravo. Preço injustamente anos de silêncio. Anos sem explicação. Sem voz. E foi no silêncio da prisão que Deus o preparou para o trono. Porque se Deus tivesse tirado José do silêncio antes da hora, ele jamais teria sustentado o peso do que estava por vir. Foi o silêncio que fez dele forte. Foi a ausência de respostas que construiu o caráter necessário para o propósito. O problema é que a gente não entende, porque fomos ensinadas a associar o amor de Deus com o barulho dos milagres, com a rapidez das bênçãos, com a presença imediata das respostas. Mas Deus não é imediatista. E o silêncio dele tem uma sabedoria que a nossa ansiedade não consegue alcançar. Você ora e ele não responde, é porque está te ensinando a confiar sem depender da emoção. Você clama e ele não se move, é porque está te treinando para não depender de sinais. Você grita por uma saída e ele permanece calado, é porque está te ensinando que o verdadeiro escape não é fugir da dor, é amadurecer dentro dela. E sabe o que é mais forte? É que mesmo no silêncio ele está perto. Mesmo calado ele está presente. Mesmo sem dizer nada, ele está fazendo tudo. Mas você precisa permanecer, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, porque o ouro só brilha depois de passar pelo fogo. E você está nesse processo agora, sendo lapidada, afiada, preparada. O céu não te abandonou. Ou se esta tape em silêncio, mas com propósito. Há uma passagem que rasga o coração da gente de tão precisa. Isaías 49, 15-16. Por acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Deus está dizendo, você está nas minhas mãos. Mesmo que tudo pareça parado, você não saiu dos meus planos. Mesmo que tudo esteja escuro, você continua marcada por mim. Então por que ele se cala? Porque ele está te treinando. É no silêncio que você descobre quem você é sem os aplausos. É na ausência que você aprende a valorizar a presença. É na demora que você constrói raízes. E é quando ninguém te vê que Deus te veste. Talvez você esteja hoje no ponto mais profundo da dor. Sem forças, sem rumo, com a alma cansada de tentar. Mas eu preciso te dizer algo, não é o fim, é o início de algo maior. Robert Kiyosaki. Um autor secular disse uma vez que o silêncio é o momento onde o verdadeiro aprendizado acontece. Ele estava falando de finanças. Mas isso vale para a alma também. É no silêncio que Deus ensina o que o barulho nunca nos deixaria escutar. Porque no barulho das distrações a gente finge que está tudo bem. Mas no silêncio a gente é obrigada a encarar quem somos. E é aí que o céu age. No lugar onde ninguém pode tocar, Deus começa a reformar. Você pode até achar que perdeu tempo. Mas Deus não desperdiça sofrimento. Nenhuma lágrima caiu em vão. Nenhuma noite foi ignorada. Nenhuma oração foi esquecida.
O céu arquiva tudo. E no tempo certo, não no seu tempo, mas no tempo dele menos, a resposta virá. E quando vier, você vai entender por que precisou suportar tanto, por que precisou esperar tanto, por que precisou ser treinada em silêncio. Você não foi esquecida. Você está sendo preparada em silêncio, mas por amor. Em silêncio, mas com direção. Em silêncio, mas debaixo do olhar de um Deus que nunca dorme e nunca falha. Nunca ebi indo na dote essa. Dor tem data para acabar, e quando acabar você não será a mesma mulher, você será mais forte, mesma dor, mais inteira. Então quando tudo fizer sentido você vai olhar para trás e dizer, valeu a pena, porque foi no silêncio que Deus me refez. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você já sentiu esse silêncio na sua vida e quer compartilhar sua história, escreva nos comentários. Hoje eu entendo. Ele estava me treinando. Sua palavra pode ser o alento que outra mulher precisa ouvir agora. E se inscreva no canal, para não perder as próximas partes dessa mensagem, que vai transformar vidas. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa verdade. Juntas vamos entender que no silêncio de Deus nasce a nossa força. Você já parou para pensar que o que acontece no silêncio pode ser o maior movimento da sua vida? Que aquilo que parece uma pausa, uma espera sem sentido, é na verdade o começo de algo que ninguém mais vê? Deus não precisa de holofotes para trabalhar. Ele atua longe dos olhos curiosos, longe dos aplausos. É no campo invisível que a transformação acontece. Esse treinamento muitas vezes é solitário, cheio de dúvidas, medos, lágrimas que ninguém testemunha. E como uma semente enterrada na terra escura, sem luz, sem companhia, sem resposta aparente. A semente não sabe o que a espera. Ela apenas permanece imóvel, aparentemente parada. Mas dentro dela, a vida está sendo gestada, a força está crescendo. Deus trabalha assim com a sua alma. Ele não quer que você apenas receba bênçãos prontas, ele quer que você se torne alguém capaz de sustentar essas bênçãos. Ele quer que você seja forte o suficiente para enfrentar o que vier, sábia o bastante para tomar as decisões certas, madura para carregar a missão que só você pode cumprir. E para isso, o silêncio é necessário. Você já ouviu falar do soldado que treina longe da fama, longe das câmeras, que enfrenta horas e horas de exercícios exaustivos enquanto o mundo ignora? É nesse deserto de esforço e dor que ele se transforma em guerreiro. Assim é com você. O treinamento de Deus acontece no oculto, no invisível, naquelas horas em que só você e ele sabem da luta. No silêncio ele molda sua fé. No silêncio ele lapida seu caráter. No silêncio ele te ensina a perseverar, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Romanos 5:3-4 nos lembra que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Não é à toa que o silêncio é acompanhado da dor. Mas é essa dor que gera a força que você precisa. Olhe para José. Lembra dele? O jovem sonhador que foi vendido pelos irmãos, desprezado, preso injustamente. Por anos, ele viveu um silêncio que parecia eterno. Mas foi nesse lugar, no fundo do poço e da prisão, que Deus o treinou para governar um império. José poderia ter assumido seu papel de líder se tivesse sido tirado da luta antes da hora. O silêncio foi o que construiu seu caráter e o preparou para seu destino. Assim é a sua jornada. Pode parecer que ninguém percebe sua luta. Pode parecer que o mundo seguiu em frente sem você. Mas Deus está te treinando. Não para qualquer coisa, mas para o que somente você pode fazer. A dor que você sente, as lágrimas que caem em segredo ou passo da espera, tudo isso é um processo divino de formação. Você está sendo preparada para um propósito que vai muito além do que você imagina. E quando o tempo certo chegar, você não será mais a mesma. Será uma mulher que conhece a dor e a superou, que aprendeu a esperar e a confiar, que foi lapidada pela mão do mestre. Robert Kiyosaki disse algo poderoso que se encaixa aqui. A dor é o professor mais severo, mas é o único que realmente ensina. No silêncio você aprende a lição mais valiosa da vida. A confiança em Deus mesmo quando você não entende. Você não está sozinha nesse treinamento. Muitas mulheres já passaram por essa mesma jornada. Mulheres que choraram escondidas, que duvidaram, que perderam tudo e que foram transformadas em testemunhos vivos do poder do silêncio de Deus. Se você está nesse lugar hoje, segure firme, continue, não perca a fé. Deus está te moldando para que, quando a hora chegar, você possa ser luz, força e esperança para outras. Não permita que o silêncio te faça esquecer quem você é. Você é filha de Deus. Você foi escolhida. E o treinamento que você está vivendo é a prova disso. Se essa mensagem está alcançando seu coração, escreva aqui nos comentários.
Eu estou pronta para o que Deus preparou em silêncio. Compartilhe esse vídeo com uma mulher que precisa ouvir essa palavra de força. Hoje, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para continuar essa jornada comigo. No silêncio da espera, quando as dúvidas querem tomar conta e o cansaço ameaça vencer, existe uma verdade poderosa que precisa ecoar no seu coração. Deus não esquece quem Ele escolheu nunca. Por mais que o mundo pareça virar as costas, por mais que o silêncio doa, por mais que as circunstâncias gritem abandono, a sua lembrança por você está tatuada nas palmas das suas mãos. É essa certeza que sustenta os corações cansados, que fortalece as almas feridas, que o dá sentido, as noites insones e as lágrimas silenciosas. Porque no deserto da aparente ausência, no tempo da demora e do silêncio, está o toque imutável da fidelidade de Deus. Você já sentiu essa voz interior, um sussurro que diz: "Eu não te abandonei"? Talvez não tenha sido na forma de uma resposta clara ou de um milagre imediato, mas naquele pequeno lampejo de esperança que insiste em brilhar dentro de você. Essa centelha é a presença de Deus, lembrando que você é dele e que ele nunca deixa de te observar. Mesmo quando tudo parece perdido, Isaías 49:15-16 revela essa promessa com intensidade. Por acaso pode uma mulher esquecer-se do filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Imagine isso por um momento. Deus, o Criador do Universo, carrega seu nome gravado nas mãos, como um tatuador que nunca apaga a obra mais preciosa. Ele mantém sua história viva, mesmo quando a sua própria memória falha, mesmo quando você não consegue enxergar para onde caminhar. Esse é o convite. Para que o Voca, mulher guerreira, que tem lutado sozinha em silêncio, volte seus olhos para essa verdade inabalável. Você não está invisível para ele, você não é um capítulo esquecido, você não é um nome perdido em meio à multidão. Lembre-se da história de Ana, a mãe de Samuel, uma mulher que passou anos orando, chorando, desejando um filho que parecia nunca chegar. Ela foi ridicularizada, desprezada, parecia esquecida de Deus, mas nunca perdeu a fé, porque mesmo no silêncio e na espera, Deus a lembrava. E no tempo certo ele respondeu: "Assim como Ana, você está sendo lembrada." O tempo de silêncio pode parecer longo demais, mas é um processo divino para preparar você para algo maior do que pode imaginar. Deus está lapidando sua identidade, seu caráter, seu propósito. Robert Kiyosaki já dizia que quanto mais o sistema te ignora, mais forte você fica. O mesmo vale para a caminhada espiritual. Deus permite o silêncio para que você se descubra, para que se fortaleça, para que desenvolva uma fé que não depende do imediatismo, mas da eternidade. Talvez seja difícil aceitar que o não de Deus, ou o silêncio dele, não é rejeição, mas direção. A ausência momentânea de resposta não é uma falha divina, mas uma oportunidade de crescimento. É no vazio que sua alma se enche de esperança, que seu espírito se renova, que sua mente se fortalece. Você, que está assistindo agora, precisa entender que Deus não esquece aqueles que Ele escolheu. Ele apenas espera o momento perfeito para agir. Enquanto isso, Ele permanece atento, cuidando de cada detalhe, segurando sua mão invisivelmente, guiando seus passos mesmo quando você não percebe. E nesse silêncio, você é convocada a permanecer firme. Não desista. Não se entregue à desesperança, porque a fidelidade de Deus é maior do que qualquer dificuldade, e a promessa dele é segura como as estrelas no céu. Quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários a frase "Eu não estou esquecida. Deus está comigo." Deixe essa declaração ser uma luz para você e para outras mulheres que também precisam dessa palavra hoje. Lembre-se, você é preciosa, você é escolhida, você é amada profundamente por aquele que nunca esquece. Quando Deus fala através do silêncio, Ele está preparando você para um propósito que só você pode cumprir. E é nesse tempo de preparação que você se torna forte o suficiente para enfrentar qualquer batalha. Não permita que o silêncio de hoje apague a chama da sua esperança. Pelo contrário, deixe que Ele a fortaleça. Você não está sozinha nessa jornada. Estamos juntas. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: "Eu sou escolhida e não esquecida." Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Não esqueça de curtir e se inscrever para continuar essa jornada de transformação.
Você já sentiu que tudo está parado? Que os seus sonhos, os seus desejos, a sua vida inteira está congelada em um momento de espera que parece não ter fim? Você olha para trás, para as batalhas, para as lágrimas, para as noites em claro, e pergunta, será que vale a pena continuar? Será que esse silêncio tem um fim? Eu quero te dizer com toda a convicção do meu coração que esse silêncio tem um fim. E quando ele terminar, tudo o que você viveu, todo o sofrimento, toda a espera, toda a preparação vai se transformar em propósito. Vai se transformar em uma força que vai mover montanhas. O que hoje parece vazio e sem sentido, amanhã será a base sólida da sua nova história. Deus nunca deixou você no vazio. Ele permitiu o silêncio para que você pudesse crescer, para que pudesse aprender, para que pudesse se preparar para o que só você pode realizar. A promessa está em Abacuque 2:3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. Mas sei tardar, espera-o. Porque certamente virá, não tardará. Essa palavra é para você, que tem esperado, que tem confiado, que tem mantido a fé, mesmo quando nada parecia mudar. A visão, o propósito, o chamado, tudo tem um tempo, certo? Deus é fiel para cumprir, mesmo que você não veja agora. E sabe o que é mais incrível? Que muitas mulheres que passaram pelo silêncio, pela espera, pela dor, se tornaram luz para outras, porque a dor que você carrega hoje será a força que vai inspirar muitas a não desistirem. Você vai testemunhar que o silêncio de Deus não é o fim da história, é o começo. Olhe para Sara, que esperou anos para realizar a promessa de ser mãe. Olhe para Ena, que orou tanto tempo para ter um filho. Elas viveram o silêncio, mas não desistiram. E no tempo certo, Deus abriu o céu e realizou o impossível. Você também é essa mulher. Não importa a idade, não importa as circunstâncias, não importa o que disseram que era tarde demais. O tempo de Deus é perfeito e Ele está te preparando para florescer no momento exato. Não permita que a dúvida te vença. Não permita que o medo te paralise. O que Deus preparou para você é maior do que qualquer obstáculo que tenha enfrentado. Você tem dentro de si a força para vencer, a coragem para seguir, a fé para crer. E eu quero te convidar para continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens que vão fortalecer seu coração e alimentar sua fé. Curta esse vídeo para que mais mulheres possam ser alcançadas por essa palavra de esperança. Compartilhe com alguém que está precisando dessa palavra hoje. Estamos juntas, crescendo, aprendendo e vencendo. Porque no silêncio Deus constrói o nosso propósito. E quando Ele fala, o mundo muda. Você achou que Deus se calou, mas Ele estava construindo você para um propósito que só o silêncio poderia revelar. Muito obrigada por estar comigo até aqui. Que Deus abençoe sua caminhada e faça florescer o que Ele tem plantado em seu coração.